Olá, galera! A nossa aula de hoje vai ser relacionada a orações subordinadas adjetivas. Então, nós estamos dando continuidade aos estudos de orações subordinadas, quando começamos com orações subordinadas substantivas. Hoje, então, vamos ver as adjetivas. Bem, galera, nós vamos iniciar, então, o estudo das orações subordinadas adjetivas. Subordinadas sempre à oração principal. Então, se ela é subordinada à oração principal é aquela que inicia a ideia, né? E adjetivas, elas podem desempenhar a função sintática de adjunto de nominal, junto ao nome, que é própria do adjetivo, ou de um aposto, aquilo que explica, né, um nome. Então, aqui, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, né? Duas formas de escrever a oração. Desenvolvidas, elas são introduzidas por pronomes relativos. O que são pronomes relativos? São aquelas palavrinhas que vão retomar um termo da outra oração. Elas vão substituir esse termo, esse nome, para que a frase não fique repetitiva. Tá? Então, ela tem essa função de coesão textual, de substituir um termo por outro, para a frase ficar mais elaborada. Então, os pronomes relativos são que, quem, o qual, onde, cujo e quanto. Eu coloquei um exemplo aqui da oração. As crianças que jogam bola no campinho são moradoras do bairro. Galera, ó, que jogam bola no campinho é a oração subordinada, visto que as orações subordinadas desenvolvidas, elas vão iniciar com pronomes relativos. Então, as crianças são moradoras do bairro é a oração principal. Na verdade, a oração principal, neste caso aqui, está intercalada pela oração subordinada adjetiva. Já as reduzidas, elas não são introduzidas por pronomes relativos. Não tem o que, quem, o qual, onde, cujo e quanto. Mas vão aparecer as formas nominais dos verbos infinitivo, R, gerúndio, NDO e particípio, né? DO, TO, SO e assim por diante. Exemplo. As crianças jogando bola no campinho são moradoras do bairro. Então, ó, observem que jogando bola no campinho é a oração subordinada, adjetiva, e jogando NDO, aqui ela está reduzida, né, no gerúndio. É parecida com a outra oração, só que a primeira que eu mostrei, ela é desenvolvida por aparecer o pronome relativo. E essa é reduzida porque não tem pronome relativo e o verbo está numa das formas nominais. Ok? Agora, as classificações das orações. Só temos duas classificações. Ou elas serão restritivas ou serão explicativas. A diferença das duas no visual é o uso da vírgula e o não uso da vírgula. Mas tem um significado muito maior do que isso. Então, nós temos que prestar atenção. Restritivas delimitam, restringem ou particularizam o sentido de um nome, né? Entende-se por nome o substantivo ou pronome, da oração antecedente, né? Lembrem que a oração subordinada adjetiva, ela retoma um nome da oração principal, ok? E na escrita, ligam-se a esse nome diretamente, ou seja, sem vírgulas. Então, as orações restritivas não podem ser isoladas por vírgula. Eu coloquei o exemplo aqui, ó. Os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aulas de reforço. Ó, os alunos terão aulas de reforço é a oração principal. Que foram mal na primeira avaliação é a oração subordinada adjetiva restritiva. Não há vírgula isolando a oração. Aí, o que significa não usar vírgula? Significa essa interpretação que eu coloquei aqui, ó. Apenas os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aulas de reforço. Significa que
houve alunos que foram bem na prova e não terão aula de reforço. Ok? Agora vamos para as explicativas. As explicativas, elas acrescentam ao nome antecedente uma informação que já é de conhecimento do interlocutor. Assim, generalizam o sentido desse nome. E na escrita aparecem entre vírgulas. Então, visualmente, eu consigo perceber se é explicativa ou restritiva. Por quê? Explicativa, a subordinada tem que vir isolada entre vírgulas. A restritiva não pode ser isolada. Ok? Então, olhem o exemplo. Eu coloquei exatamente o mesmo período anterior. Os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aulas de reforço. Porém, aqui, como eu usei vírgula, a interpretação é bem diferente. Aqui eu tenho que generalizar. Eu tenho que dizer que todos os alunos foram mal na primeira avaliação, por isso terão aulas de reforço. Então, eu gostaria que vocês conseguissem compreender bem isso daqui. Ó. O que é restringir, né? O que é uma oração restritiva? Restritiva, eu sempre vou pensar de todos, apenas um, apenas alguns. Então, eu não posso nunca generalizar. Eu vou estar sempre fazendo uma comparação. Já nas explicativas, não, aqui sim eu vou generalizar. Então, eu posso dizer aqui que todos os alunos foram mal na prova. Se eu estivesse falando de um único ser, ele seria único. Eu não estaria o comparando com ninguém. Tá? Então, isso aqui é muito importante, a interpretação do uso da vírgula e do não uso da vírgula. Ok? Agora, nós vamos aprender como usar os pronomes relativos. Então, nós vamos iniciar com o pronome relativo que é o mais usual. Por que ele é mais usual? Porque o que ele é empregado com referência a pessoas ou coisas. Ele pode substituir qualquer nome. Aí eu coloquei 2 exemplos, só que nesses exemplos, primeiro eu utilizei 2 períodos simples. Não conheço aquele rapaz acabou de entrar aqui. Percebam que repetiu aquele rapaz. Aí, o que eu faço para transformar num período composto, né? Utilizando o pronome relativo? Eu vou substituir esse nome que se repete pelo pronome relativo. Então, ficou assim. Não conheço aquele rapaz que acabou de entrar aqui. Então, não conheço aquele rapaz é a oração principal, que acabou de entrar aqui é a oração subordinada e o que se refere a rapaz. O outro exemplo que eu coloquei, li o livro. Você me indicou o livro. Então, o livro se repete. Construindo num único período, um período composto por subordinação, li o livro que você me indicou. Então, li o livro é a oração principal e que você me indicou é a oração subordinada, referente ao livro, ao nome que está na oração principal. Como usar agora o pronome relativo quem? O quem, ele só pode fazer referência a pessoas e vem precedido de preposição geralmente, tá? Como que isso acontece? Observem o exemplo. Não conheço a mulher. Você gosta da mulher. Então, eu repeti a palavra, aqui, o termo a mulher. Agora, eu vou construir esses 2 períodos simples num composto. Não conheço a mulher de quem você gosta. Mas como que eu faço isso? É só observar a oração anterior. Quem gosta, gosta de. Então, esse verbo gostar, ele exige a preposição, e essa preposição ela não pode sumir da oração subordinada. Ela tem que permanecer. E, para isso, ela passa para frente do pronome relativo. Então, a construção correta é não conheço a mulher de quem você gosta, porque quem gosta, gosta de. Então, esse de passou para frente do pronome relativo quem, que se refere à pessoa
que no caso aqui é a mulher. Ok, galera? Então, ó, observação. A preposição exigida pelo termo da segunda oração, que no caso aqui é o verbo gostar, obrigatoriamente tem de ser mantida e precede o pronome relativo. Então, como eu falei para vocês, tá? Então, eu uso o quem para fazer referência à pessoa, desde que nesta oração subordinada eu tenha um verbo ou um nome que exija uma preposição. Ok? Agora, como usar os pronomes relativos o qual, a qual, os quais, as quais, que são as flexões do o qual, né? Então, o qual, gênero masculino, né? Substitui um nome masculino no singular. A qual vai substituir um nome feminino no singular. Os quais vai substituir um nome masculino no plural e as quais um nome feminino no plural, ok? Então, tem que fazer essa concordância. O qual e flexões, esse pronome o qual, é sinônimo de que e quem. Mas, se há preposição com mais de uma sílaba, seu uso é obrigatório. É usado também para evitar ambiguidade. Então, vamos lá. Eu posso substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Exemplo, li o livro que você me indicou. Li o livro o qual você me indicou. Ok? Então, ele pode substituir quando já tem muito quem e que, o que ou quem no contexto, nós podemos substituir tranquilamente, tá? Mas aqui, ó, se eu tenho esse exemplo 1, esta é a pessoa. Falei-lhe sobre esta pessoa. Se repete aqui esta pessoa. Neste caso, obrigatoriamente eu tenho que usar o qual, a qual, os quais, as quais, porque eu tenho esta preposição aqui, ó, sobre. E sobre tem duas sílabas. Então, eu tenho que usar o qual, a qual, os quais, as quais. Eu não posso usar o que nesta situação, tá? Então, esta é a pessoa sobre a qual lhe falei. A qual, porque a pessoa é feminino singular. Outro caso bem importante é para desfazer a ambiguidade quando nós utilizamos o pronome relativo que, porque ele é muito utilizado. E o que pode substituir qualquer nome, pessoa, objeto, emoção, qualquer coisa. Então, neste contexto que eu coloquei aqui, ó, que é ambíguo, duplo sentido, né? Ainda não foi localizada a mãe do garotinho que fugiu de casa. Eu sei muito bem que não foi localizada a mãe, mas eu não sei quem fugiu de casa. Porque esse que, ele pode se referir a garotinho, mas também pode se referir à mãe. Por que que ficou assim? Porque eu tenho dois referentes para o que. Esse pronome ele pode substituir qualquer nome. Eu tenho dois nomes anteriormente mencionados, então ele pode se referir aos dois nomes. Por isso que a frase ficou ambígua. Neste caso, como eu tenho o gênero feminino e o gênero masculino, eu posso simplesmente substituir. Assim, ó, ainda não foi localizada a mãe do garotinho, a qual fugiu de casa. Então, neste caso, quem fugiu de casa foi a mãe, porque é a qual. Ou, ainda não foi localizada a mãe do garotinho, o qual fugiu de casa. O qual só pode se referir a garotinho. Então, quando houver gêneros distintos, né, para o pronome relativo que, para evitar ambiguidade, eu vou substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Ok? Agora, como usar os pronomes relativos cujo, cuja, cujos, cujas? Bem, cujo e flexões indica posse, possuir, pertencer a. Então, ele equivale a do qual, de quem, de que. Esse pronome concorda em gênero e número com a coisa possuída. Então, ele vai concordar com o nome que vem depois. E não pode vir seguido de artigo. É uma dica bem importante. Observe um exemplo aqui. Ó. Esta é a cidade. As praias da cidade são belíssimas.
Juntando esses dois períodos simples e construindo um período composto, ficou: esta é a cidade cujas praias são belíssimas. Por que eu utilizei o cujas aqui? Porque as praias da cidade. Então, as praias pertencem à cidade. Isso é posse. Né? E por que eu usei o cujas? Porque cujas tem que concordar com a palavra que vem depois. Praias, feminino plural, portanto, cujas, feminino plural. Como usar o pronome relativo aonde? Onde é o mesmo pronome, galera. Onde e aonde indicam lugar. Só que eu tenho que pensar em qual situação eu vou colocar esse a, em qual situação eu não vou colocar esse a. Isso tudo aqui tem a ver com a preposição. Então, vamos entender bem isso. O primeiro exemplo. Esta é a casa, moro nesta casa. Então, essa construção aqui de período simples mais período simples, eu transformei num período composto. Esta é a casa onde moro. Por que eu utilizei o onde e não o aonde? Porque o verbo morar exige a preposição em. Então, para verbos que exigem a preposição em, quem mora, mora em algum lugar. Eu vou utilizar o onde. Então, onde é para verbos que exigem a preposição em. Agora, olhem o exemplo 2. Voltei a casa. Meu pai costumava me levar, quando era criança, a casa. Então, voltei a casa, uma oração. Meu pai costumava me levar, quando era criança, a casa. A casa, se repete. Construindo um único período, voltei a casa aonde meu pai costumava me levar quando criança. Aqui eu utilizei o aonde. Então, nesta situação é porque para verbos que exigem a preposição a. Quem leva, leva alguém a algum lugar. Então, galera, onde e aonde só podem indicar lugar, não indicam tempo, não indicam modo, só podem indicar lugar. O onde eu vou utilizar para verbos que exigem a preposição em. E o aonde para verbos que exigem a preposição a, ok? Agora, o nosso último pronome relativo e o menos usual, tá? É o quanto, quanta, quantos e quantas. O quanto e flexões tem por antecedente os pronomes indefinidos tudo, todo, todos, toda, todas. Então, eu só posso utilizar o quanto se na oração anterior eu tiver como antecedente esses pronomes indefinidos. Comeu tudo, queria tudo. Comeu tudo quanto queria. Então, eu só posso utilizar o pronome relativo quanto e suas flexões se o termo que ele vai substituir for os pronomes indefinidos tudo, todo, toda e seus respectivos plurais. Ok, galera? Era isso.